paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Deus abençoe a todos nesta manhã de domingo. Nós estamos numa escola bíblica no lar. Deus abençoe você e sua família. Quero convidar você para participar dessa escola, onde nós temos a certeza que o autor dela, o Senhor Jesus, é o nosso professor. A lição de hoje é a lição de número 4, datada do dia 26 de abril de 2020. Peço que a missionária Zélia possa fazer a leitura do assunto da lição, texto áureo e a verdade prática. Paz do Senhor, missionária. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Graças a Deus estarmos juntos nessa manhã. Vamos compartilhar aqui da leitura da palavra de Deus. E o texto áureo dessa lição, o assunto da lição é a iluminação espiritual do crente. O texto áureo se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 17, que nos diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática nos diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Glória a Deus. Então nós iremos estudar sobre a iluminação espiritual do crente e peço que você esteja com o seu coração aberto, porque o Senhor vai falar sobre os benefícios dados por Deus à sua igreja, benefícios esses que o mundo não tem, somente a igreja do Senhor. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 1, do verso 15 ao 23, que eu peço que você faça essa leitura no seu lar, na sua casa, com mais calma, com mais tranquilidade. Os hinos sugeridos, seria muito bom você, reunido com a sua família, cantar os hinos sugeridos da lição, que são eles o hino 300, 311 e o 491. Vamos dar a introdução. A introdução nos diz: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: a ação de graças, oração intercessória, a confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Essa lição nós iremos conhecer mais um pouco o que Deus nos deu, as suas promessas, quais os benefícios que a igreja tem que o mundo não tem, o que recebemos do Senhor. Ela vai abordar bastante sobre o que Deus entregou à igreja, que não tem no mundo, os seus beneplácitos, os seus dons espirituais, os benefícios que a igreja recebe do Senhor, sabendo que são divinos para o uso exclusivo da obra de Deus. Pastor, o senhor percebe que o plano da salvação, ele, além de nos dar uma vocação, como o próprio texto fala, né? Nós herdamos essa vocação, que é passar aos outros essa salvação maravilhosa de Cristo Jesus, que está incluso no plano da salvação, como também uma herança que tanto nós temos aqui na terra, das promessas de Deus para a nossa vida, como nós também temos a herança do porvir, né? E o poder de Deus, esse poder de Deus é manifesto na igreja, hoje, nos dias de hoje, através da cura divina, através da autoridade da igreja, no mundo em que nós vivemos. Então a igreja, ela recebe essa herança, essa vocação, através da salvação, e ela pode levar aos outros todas essas promessas, né? As riquezas da glória de Deus são poderosas. A igreja recebeu, receberá, enquanto existir na terra, os seus benefícios, os benefícios do reino de Deus. O próprio Jesus disse:
Os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, nenhum dano os fará. Terão poder sobre as serpentes, sobre os escorpiões, e nem uma força do mal os fará dano algum. A igreja tem poder. A igreja recebe na terra revelações que são divinas. A igreja recebe na terra cura, milagres, orientação divina, dons para prosseguir na sua caminhada. Porém, não finda aqui. Sabemos que iremos receber no futuro aquilo que disse o apóstolo São Paulo, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração que Deus tem preparado para a sua igreja. É verdade. O crente, a esperança do crente, ainda há pouco eu meditava na letra do hino, do número 300, que é sugerido para essa lição, que diz que a nossa esperança é a sua vinda, né? A esperança do crente é a vinda de Cristo para nos buscar. Então, com essa vinda, com esse vir nos buscar, nós temos uma herança maior, que é a vida eterna em Cristo Jesus, que é as promessas de não mais lágrimas, mas não mais sofrimento, né? Que nós temos aqui na terra e que isso nós não teremos mais na eternidade, né? E fora aquilo que nós não temos nem ideia, que a Bíblia diz que não subiu ao coração do homem, as coisas que Deus tem preparado para a sua igreja, né? Então é essa a nossa esperança, a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, que nos vai dar uma vida plena, perfeita na sua presença. Observe que do versículo 15 da leitura bíblica em classe ao versículo 17, o apóstolo São Paulo, ele ora a Deus para que os cristãos de Éfeso e de todo mundo, porque as escrituras não estavam restritas somente àquela igreja, mas a todos os cristãos, por isso ela foi canonizada, ela está escrita, ela serve para todos nós, ela é universal, ela serviu em todas as décadas. Paulo diz: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de graça. Ele pede que Deus dê a eles o espírito do conhecimento, de sabedoria e de graça. Como é bom entender e compreender que o que nós passarmos aqui nesta terra, nesta vida, de tribulações, como diz as Escrituras, que aqueles que almejam viver para morar na eternidade, viver com Cristo, padecerão tribulações e sofrimento. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas o apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo de número 8, verso 18, ele diz: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são nada a comparar com a glória que Deus há de nos revelar. Deus revela através da sua palavra a glória. Nós observamos o livro do Apocalipse, estudamos ele e vemos Deus falando de um lugar onde não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá lamento, nem haverá noite, porque a glória de Deus iluminará aquele lugar. O lugar onde o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, onde o nosso corpo, segundo Paulo, mortal, vai se revestir da imortalidade, e o corruptível, os sentimentos, os pensamentos de corrupção, que estão sujeitos à corrupção, se revestirão da incorruptibilidade e seremos semelhantes ao Senhor. Isto é, viveremos a eternidade sem maldade, sem pecado, sem vivenciar nada do que nós vivenciamos aqui nesta terra pecaminosa, até porque no céu não entra pecado. Porém, aqui nós recebemos as riquezas, como diz o apóstolo São Paulo, né? O conhecimento, o espírito da sabedoria e da revelação. Através desse espírito nós recebemos de Deus o conhecimento, o contentamento.
entendemos que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Recebemos o conforto de Deus para entender as situações, as dificuldades. Não foi à toa que Paulo, ao escrever também à igreja de Roma, no mesmo capítulo supracitado ainda há pouco, Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, o perigo, a nudez, a espada. Ele diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nada irá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse amor de Deus que está em nós é parte dos benefícios. Vemos Paulo, Deus usando o apóstolo São Paulo, falando sobre os dons, mas no capítulo 12, que ele organiza os dons na carta à igreja de Coríntios, no versículo 13, ele passa a lembrar de um que está maior acima de todos, e diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, nada me aproveitaria, nada me serviria. Seria como um sino que tine, como um símbolo que sem som, mas está morto. Deus tem, sem dúvida alguma, aquilo que o mundo não tem, que o mundo não conhece. O próprio Jesus falou que o Espírito Santo de Deus que Ele nos daria, o mundo não conhece, não viu, nem sabe. É o Consolador que nos conforta e nos faz ser diferente nesta vida. Pastor, gostaria até de reforçar que no tópico 2, subtópico 2, a palavra, aqui o comentarista diz que a força do poder divino, né? Esse poder divino, ele vai em busca da palavra grega, que diz que esse poder divino é um poder em atividade. Quando Jesus esteve na terra, ele disse que os sinais seguiriam os que creem. Os sinais seguiriam aqueles que creem. Então, nós recebendo a chamada divina, nós como testemunhas do Senhor Jesus na terra, Ele quer que, Ele disse, o poder, esses sinais seguirão os que creem. Outro texto ele diz que coisas maiores do que aquelas que Ele havia feito, nós iríamos fazer. Então, esse poder de Deus é um poder ativo, é um poder que existe através de nós na terra, através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, nós não podemos jamais deixar que as coisas que nos envolvem, que nos cercam, sejam as lutas, dificuldades, ou mesmo esse momento difícil que nós, como cristãos, estamos vivendo em todo o planeta, todos os seres humanos estão vivendo em todo o planeta, mas Deus diz que o poder dele é um poder ativo, é um poder que ainda está na terra, é um poder que através do Espírito Santo continua atuando. Então nós não podemos esquecer isso, esquecer que nós recebemos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas e com isso o poder de Deus, que é um poder ativo, que continua realizando milagres, que continua realizando grandes coisas. Então mesmo você na sua casa, mesmo você junto com a sua família, você tem poder e autoridade de Deus, esse poder ativo através do Espírito Santo na sua casa, que continua fazendo milagres. Então a autoridade de Deus está na sua casa. A autoridade de Deus está na sua família, através da sua vida. Então isso nós precisamos lembrar nesse momento, que o Senhor continua conosco. E o mais maravilhoso ainda é nós sabermos que Ele vai estar conosco sempre, até a consumação dos séculos. Ele prometeu que nunca nos deixaria, né? Então tome posse dessa palavra, tome posse desse poder e que esse poder esteja ativo na sua vida, presente, porque ele é inerente de Deus e assim também passou para nós, né, através do Espírito Santo e através da salvação em Cristo Jesus. Graças a Deus. Não queremos ser prolixo nesta lição. Nosso objetivo é chamar você e sua família para estudar. Nós iremos ler a conclusão. Pedimos que você possa, em sua casa, ler tópico por tópico, subtópicos, meditar com mais tempo e não se esquecer de que a lição da escola bíblica de adultos, ela tem uma leitura diária que você pode fazer com a sua família. De segunda-feira ao sábado tem as leituras diárias. Crie os devocionais dentro dessa leitura diária, que com certeza vai ser muito proveitosa.
Nós iremos ler a conclusão, em seguida estaremos finalizando. A conclusão nos diz: embevecidos com a bênção espiritual, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem em Deus. Aleluia. Deus te abençoe, você, sua família, seu lar, sua casa. E eu quero convidar hoje você para estar conosco às 19 horas numa live da nossa igreja, Assembleia de Deus Tradicional, a área 2, subsede Betel, lá na página AD Tradicional, Manacapuru, subsede Betel, tá? Às 19 horas nós vamos estar numa live louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Se inscreva lá no canal, compartilhe, participe. Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. Amém. A paz do Senhor, irmãos.